E eis uma questão que tem demandado os RHs e, de certa forma, até preocupado muitos executivos de empresas, tanto no Brasil quanto no mundo, que são as novas gerações e o comportamento delas no mercado de trabalho. Nós vamos conversar neste momento com o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, que faz uma série de grandes pesquisas. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao Business. Me chamou a atenção dois dados, né? Vocês fizeram vários dados, nos forneceram aqui para o programa, mas me chamaram a atenção dois dados muito alarmantes que eu achei. O primeiro é o seguinte: 3 em cada 4 brasileiros acham que as novas gerações estão menos comprometidas com o trabalho. Esse é um dado feito por vocês, coletados por vocês, né? E o segundo dado é que 74% dos brasileiros consideram que as novas gerações estão menos comprometidas com o trabalho. O que vocês perceberam aí? Quais as conclusões dos dados e dessas novas gerações que estão chegando ao mercado de trabalho? Seja mais uma vez bem-vindo, Renato. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. O que a pesquisa mostra é que aquele velho e conhecido conflito entre gerações continua acontecendo. O que nós vemos aí são as gerações anteriores, em especial os milênios e a geração X, que estão insatisfeitos com esses novos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Falamos mais especificamente dos jovens da classe A e B, que em geral exercem profissões dentro do escritório de grandes companhias, que não estão conseguindo aí se adequar a um ritmo de trabalho que há 2 gerações, cá entre nós, tem sido muito intensivo. Agora, o que o mercado de trabalho... Porque assim, a gente fala com muitos executivos, né, que eles têm, de certa forma, assim, de se preocupar tanto com o comportamento da geração Z, né, e de todos os mais novos que entram no mercado de trabalho. Falta de comprometimento, muitos falam, muita dificuldade em reter talentos, são só algumas das queixas. O que afinal, essas novas gerações, elas buscam? Quais são as prioridades dela? O que elas pensam aí do mercado de trabalho, Renato? O grande desafio para as novas gerações, e vamos deixar claro aqui, nós estamos falando basicamente da geração Z, das classes A e B, são aqueles que estudaram em faculdades de ponta. A geração Z é basicamente que idade? Só para a gente... Olha, o jovem que vai até 27 anos de idade, tá, né? Nós estamos falando aí de brasileiros de 12, 14 anos, até 27, 29 anos de idade, é o que se convencionou chamar de geração Z. São pessoas que estão entrando há pouco tempo no mercado de trabalho, que em geral ocupam cargos em escritórios de gerente, cargos de analistas, de trainees e de estagiários, que entraram no mercado de trabalho num ambiente super protegido, né? Então eles vêm aí de pais com culpa, né? Nós sabemos que os milênios e a geração X têm culpa aí com relação a não ter dado toda a atenção para os filhos, então eles tiveram mais atenção dos seus pais do que na geração passada. São pessoas que estão muito preocupadas com as questões de valores globais, com as temáticas de ESG, com as temáticas de diversidade, o que é muito bom, mas que tem uma dificuldade concreta de serem cobrados. Um dado da pesquisa bastante interessante que mostra que a geração Z é mais insatisfeita com o trabalho do que os baby boomers ou a geração X, por exemplo, que são gerações mais velhas. Olha que interessante. As empresas estão começando, para reter esses talentos da geração Z, que muitas vezes não têm esse comprometimento e que são alvo de críticas, né, dos seus gerentes e dos seus diretores. O que as empresas estão fazendo?
estão criando novos benefícios para tentar reter essas pessoas. Né? Hoje, se nós vasculharmos nas redes sociais, inclusive, se criou um termo que é CLT Premium, né? CLT, que é... Essa eu nunca ouvi, Renato. CLT Premium? Agora está... Não, tem um mês aí que está invadindo as redes sociais. O que é o CLT Premium? É aquela pessoa, aquela CLT que, além dos direitos, como Vale Transporte e Vale Refeição, garante outros direitos. Por exemplo, participação nos lucros e resultados, poder trabalhar metade do tempo em home office, vale academia, vale psicólogo. Né? São uma série de outros benefícios que de alguma forma, estão sendo utilizados para tentar reter esse talento da geração Z. E o que a gente vê? Que mesmo assim elas estão insatisfeitas com o trabalho. Porque isso não tem a ver só com o ambiente de trabalho, tem a ver o quanto que essa geração está preparada para um modelo de cobrança que ele não tinha dentro de casa. Exatamente. Né? Ele cresceu no ambiente. É a cobrança, né? Que é natural no mercado de trabalho, né? A cobrança, eu acho que essa é a palavra, né? De você eventualmente ser chamado a atenção, porque afinal você está entrando no mercado de trabalho, né? Você vai aprender de fato a trabalhar com os mais velhos. Quem está na carreira há um bom tempo, né, Renato? Não, então, o que a gente vê? Existe, de um lado, uma dificuldade em ser chamado a atenção e ser cobrado pelo resultado, coisa que é mais do que natural no mercado de trabalho. Por outro lado, eles têm uma necessidade de feedbacks constantes, então o gestor, é natural que o gestor dê feedback, mas essa geração Z da classe A e B, né, esse pessoal mais que teve melhores condições na sua formação e de entrar no mercado de trabalho, pessoal que passa nos processos de trainee mais concorridos, eles querem feedbacks quase diários, né? Diariamente. Quase que fosse o seu gestor fosse uma babá, falando isso pode, isso não pode, você está melhorando. Você junta isso um outro fator, que é o fator da ansiedade. Né? A ansiedade das pessoas mesmo, dessa nova geração, é isso? A ansiedade da geração Z, que quer, por exemplo, ser promovida rapidamente. Tá. Então a gente começa a encontrar casos agora de pessoas da geração Z que pedem demissão em 6 meses porque não foram promovidos nos primeiros 6 meses que entraram na empresa. Né? Para quem está nos acompanhando e tem oportunidade, já teve oportunidade de ver Divertidamente 2, né? Esse filme que fala sobre os sentimentos das pessoas, a gente vê que quando as pessoas entram na adolescência, a ansiedade aparece como um novo sentimento a dominar a personalidade dessas pessoas. E o que a gente tem ainda na geração Z é um trabalhador que teve uma dificuldade de sair da adolescência. Agora, eu lembrei de uma frase de um executivo, né, que estava falando sobre preocupação mesmo, né, de como se adaptar a essa nova geração, mas eu lembro que ele finalizou a conversa dizendo o seguinte: mas não tem para onde correr, porque a gente vai precisar dessa nova geração, são eles que serão os próximos líderes do futuro, não tem o que fazer. Agora, eu pergunto para você, Renato, que teve contato aí com essa turma toda, o que é o melhor e também o pior dessa nova geração que está entrando no mercado de trabalho? Vou falar o que a pesquisa tem apontado como as principais características positivas, as características negativas, mas eu acredito que existe uma saída, sim, existe luz no fim do túnel para o futuro dessa geração. Vamos lá, a ansiedade e o imediatismo aparecem aí como as piores características profissionais, né? Então, uma pessoa que precisa de resultados de curto prazo, ela tem uma dificuldade de estudar mais, de entender a cultura da empresa e os passos que ela precisa dar para se adaptar à cultura da empresa, a não ter a expectativa que a empresa se adeque à cultura da geração Z, né? Entenda que numa empresa ele tem que trabalhar com pessoas muito diversas, de diferentes idades e diferentes formações. As características positivas são muito claras. Esses brasileiros da geração Z estão preocupados com a saúde mental, estão preocupados com a temática da diversidade e com a temática da sustentabilidade. Essa geração Z começa a cobrar
das empresas em que trabalham uma postura assertiva com relação a esse tema, né? Antes de conseguir aceitar uma vaga de emprego, eles começam a perguntar sobre qual é a visão de diversidade das empresas. Eles começam a levar aí para os temas, digamos assim, mais civilizatórios presentes no século XXI. Agora, com aquela outra questão, será que tem saída ou essa geração Z efetivamente vai ser a geração que irá dominar o mercado de trabalho? Vai. Só que existe uma saída, que é entender que a geração Z pode ser muito mais ampla aí do que os mais ricos da classe A e B. Quando nós olhamos para a geração Z das classes C e D, assim, dessa classe média baixa, o que nós conseguimos observar? Que eles têm características muito mais próximas aos millennials. Característica de compromisso com o trabalho, de compromisso com a entrega, né, de se enxergar parte da empresa e ficar feliz com os resultados da empresa, porque ele traduz também os seus resultados individuais. Se a gente tiver uma política de promoção dessa parcela da geração Z, que se parece mais do que com os milênios, do que o restante, do que os mais ricos da geração Z, nós temos aí uma boa chance de, além de continuar com uma geração comprometida com o trabalho, liderando as empresas, promover a diversidade dentro das companhias. Agora, é um super desafio, né, Renato? Porque, assim, aliás, só para finalizar, queria muito brevemente que você falasse como é que podemos imaginar aí um mercado de trabalho liderado. Vamos falar especificamente da geração Z. Como é que a gente pode imaginar? Olha, se quem liderar o mercado for essa geração Z mais abastada, nós teremos alguns efeitos aí diretos sobre a produtividade do país. Né? Nós tivemos um desafio... Vai chegar isso, né? Um desafio de produtividade, de garantia na entrega do melhor produto no menor tempo possível. Essa geração Z, que já nasceu conectada, por um lado, por outro lado, tem dificuldade de lidar com situações do cotidiano em que a inteligência artificial não consegue resolver, ou mesmo trabalhar com PowerPoints, com apresentações e com Excel, de uma maneira a conseguir ter decisões baseadas em dados, mas dados analisados não apenas pela inteligência artificial, mas pela sua própria experiência, pela experiência dos gestores. Em contrapartida, nós temos a oportunidade de ter empresas cada vez mais sustentáveis e comprometidas com o meio ambiente, né? Então, tem muita água para rolar até a geração Z virar liderança nas empresas, e nós sabemos aí que a inclusão das camadas da base da pirâmide da geração Z pode significar um ganho para todas as companhias. Muito bem. Renato Meirelles, presidente aí do Instituto Locomotiva, foi nosso convidado aqui do Business. Obrigado pela participação. Um abraço enorme, é um privilégio estar aqui com vocês.